pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindas ao videocast Mães nas Comunidades. Eu sou a Priscila Ribeiro, sou a mamãe do filhão, esposa do maridão, professora de educação física escolar e empreendedora, criadora da comunidade de mães de Campinas e região, o Materno Amor Eterno, e sócia fundadora do movimento Eu Sou Mãe Empreendedora. Esse é nosso terceiro episódio do videocast e hoje eu tenho 3 convidadas super especiais aqui comigo. A Lourdes, a Leila e a Pri. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Tudo ótimo. Tudo bem. Então tá bom, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, por aceitarem o meu convite, tá bom? Gratidão. E teremos um papo bem gostoso aqui. Esse episódio tem como tema Entre Laços e Linhas. Mãe empreende onde quer. E é sobre isso. Primeiro que nós vamos falar sobre laços. Aqui não estou me referindo a laço de cabelo, laço de cetim, nada disso. Falaremos sobre relacionamento, sobre laços humanos. E sobre empreendedorismo materno. Quando eu falo que mulher está onde ela quer, é isso mesmo. É um recadinho para você aí do outro lado também. Você pode empreender no segmento que você quiser. Falamos sobre isso no episódio 1, quando a Fabi falou da dificuldade dela, quando ela começou a empreender no segmento de calçados. Que era um empreendimento, é no segmento totalmente masculino. Não, você pode empreender no segmento que você desejar. Você pode estar onde você quiser e fazer o que você quiser, tá bom? Vou pedir para as meninas se apresentarem. A Lourdes Magnani. Fala um pouquinho, Lourdes, por favor. Olá a todas, é um prazer primeiramente estar aqui, sou muito grata porque eu amo conexões, eu amo poder levar um pouco das minhas experiências, da minha trajetória. Eu sou mãe também, sou empreendedora, sou esposa do Pascoal, já há mais de 30 anos, já há um bom tempo. Hoje eu tenho 2 frentes, na verdade, né? Eu sou sócia da Eloluz Gestão Integrada, é uma empresa que trabalha a questão mesmo da gestão para empreendedores e pequenos negócios, e também no movimento Pérola, que é um movimento onde nós ajudamos as mulheres a se empoderarem com autoconhecimento e espiritualidade. Amo escrever, amo estar com as pessoas e depois a gente vai conversar mais a respeito. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Leila Souto, eu sou artista plástica e atualmente estou fazendo o crochê, sou artesã. E depois vou também explicar como que eu cheguei no crochê. E vamos mostrar umas peças maravilhosas que ela trouxe aqui. Muito obrigada. Pri, primeiro eu agradeço pelo convite, por estar junto, né, dessas mulheres tão especiais. Eu sou a Priscila, então eu sou psicóloga, sou mãe do Jonathan, da Agatha e do Ethan, esposa também. Então, eu sou psicóloga, né, psicopedagoga, gosto de escrever também. E depois a gente, né, conversa um pouquinho mais. Pri, me achará. Eu também adoro escrever, assim como vocês. Inclusive, nesse ano eu lancei esse e-book, Mães nas Comunidades, entre fraldas, tarefas e negócios. Convido vocês, mamães, a terem acesso a ele através do KiwiFi. Tem um valor bem acessível, espero que vocês gostem. Vamos começar falando sobre autoconhecimento. Olha só que importante a gente se conhecer, a gente ter consciência sobre nós. Eu vou passar a palavra, então, para a Lourdes, que é especialista nesse assunto, né, Lourdes? Como você vê essa questão do autoconhecimento da mulher, mais especificamente ainda da mãe? Eu sempre falo que o autoconhecimento é uma jornada, não tem ponto final, porque em cada momento da nossa vida nós estamos de forma diferente. Às vezes a gente precisa até se reinventar uma nova identidade por conta do momento que nós estamos passando. Eu, ao longo da minha vida, aí, trabalhando na área de desenvolvimento humano já há mais de 25 anos, né? Eu fui professora, terapeuta, hoje eu atuo mais como mentora, escritora, e eu digo que a jornada do autoconhecimento ela é fascinante e desafiadora. Eu acredito que principalmente para a mãe, né? Quando ela se torna mãe, ela tem uma nova fase de vida. Realmente é muito diferente do que ela tinha vindo até então. Então eu costumo dizer que é aí nesse momento que nós precisamos fortalecer a nossa identidade,
Porque nesse momento a gente vai estar como mãe e às vezes é um desafio muito grande, né? Eu sou ainda mãe, né, de 2 jovens adultos e eu tenho uma adoção no meio do caminho. Então eu falo que realmente, né, é desafiante sim, mas a jornada do autoconhecimento é desafiadora e libertadora. Porque quando a gente se conhece, a gente acaba tendo um novo olhar perante a vida e perante nós mesmas. Porque eu falo que autoconhecimento não é só você saber o que você gosta e o que você não gosta. É entender os seus valores, é entender o seu propósito. E principalmente aqui a gente está falando para mães empreendedoras, o propósito precisa estar muito claro. No início da nossa conversa, a Pri começou dizendo que a mulher ela tem que estar onde ela quer. Ok, mas aonde você quer estar? E aí entra o autoconhecimento. Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. O que eu estou fazendo hoje? Seja como empreendedora, seja às vezes numa transição de carreira, porque muitas mulheres, né, que estão do nosso lado ainda estão nesse momento, ou seja, elas parte empreende, parte estão ali, ou na CLT, ou é concursada pública, como você, não é, Pri? Sou. Você é concursada pública. A Pri faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Uma mulher incrível que eu admiro bastante. Então, independente de você estar numa transição de carreira ou você estar completamente no empreendedorismo, você precisa ter muita clareza de quem você é, aonde você deseja estar, qual é o seu propósito. Eu estava antes nos bastidores conversando com a minha querida, já conheci ela pessoalmente, a Leila, e ela falava dessa transição, que ela se aposentou e hoje ela se dedica a uma outra área, mas dentro do trabalho dela. Então, algumas perguntas muito essenciais que você, mulher e mãe empreendedora, precisa fazer. Eu realmente estou aonde eu desejo? Quando eu levanto de manhã e vou para a vida, que a gente levanta e vai para a vida, eu realmente me sinto satisfeita com o momento que eu estou vivendo? Porque a gente sabe, né, que é desafiante. Tem dias que a gente não tá com alto astral lá em cima. Eu, às vezes, ouço a Pri falar e ela parece estar sempre, assim, com alto astral. Mas a gente sabe que... Não é verdade, meninas? Sempre acelerada, gente. Sempre acelerada, né? Eu falo assim, isso é uma coisa muito boa da gente trazer. É claro que dentro desse contexto, a gente precisa entender os momentos de pausa, os momentos de tranquilidade, quem a gente quer do nosso lado. Eu sei que ela tem uma rede de apoio ali, que é o esposo dela, que é um companheiro, assim como o meu. Mas nem todas as mulheres e mães empreendedoras têm uma rede de apoio próxima. Hoje, eu tenho meu marido, que me acompanha para todos os lados, né? Acho que vocês devem estar acompanhando nas redes sociais. E eu também estou aposentada, mas eu falo que eu não sou. Por quê? Porque isso não faz parte do meu momento. Eu não quero e nem me vejo em casa só assistindo Netflix. E tá tudo bem quem opta por isso. Não tem nada de errado. Mas eu gosto do movimento. Eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de escrever, de estar em outros momentos com outras mulheres, conhecendo-as, sabendo das suas histórias. E isso para mim tem muito valor. Então eu falo, o autoconhecimento, ele não tem ponto final. Ele tem muitos pontos de interrogações. É ou não é? Muitas perguntas que a gente pode se fazer. Tem vírgulas, tem reticências, pontos de exclamações, mas não há um ponto final. Por quê? Porque a nossa jornada é contínua. O aprendizado é contínuo. Então, eu convido você a olhar para a sua vida hoje como uma empreendedora. Você está bem no que você faz? Você verdadeiramente tem claro o seu propósito de vida? Não só no empreendimento, mas como mulher, como mãe, porque a gente não pode esquecer disso. Às vezes a gente quer dar conta de tantas coisas, mas e você? Em que local você se encontra? Aonde você está na sua agenda, por exemplo? E isso é autoconhecimento. Isso não é mais uma técnica, por exemplo, de você analisar e fazer planejamento. Não. Você precisa conhecer-se tão bem a ponto de realmente colocar-se em primeiro lugar na sua agenda. Porque, às vezes, né, Pri, a mãe quer colocar todo mundo em primeiro lugar. Mas onde você está? Porque se a gente não está bem, eu pergunto para você, como que a gente vai administrar um negócio? Como que a gente vai ter sucesso? Como a gente vai se sentir leve? Hoje, para mim, leveza é a palavra-chave.
Nossa, já começamos super bem, hein? Trazendo não só informações, mas reflexões para você que está aí do outro lado. E eu fiquei pensando como que o autoconhecimento influencia no empreendedorismo, né? Como a gente conhecer as nossas forças, as nossas fraquezas, vai nos ajudar a empreender. Aquilo que eu tenho de qualidade, aquilo que eu faço de melhor, como que eu vou colocar aquilo no meu empreendimento. Ou aquilo que eu preciso dar mais, aprender mais, né? Me desenvolver melhor, como que eu posso aplicar isso no meu negócio. Até mesmo os seus dons, as suas habilidades. Eu queria até passar a palavra para a Leila agora. Ou até mesmo novas habilidades, que muitas vezes a gente nem sabia que a gente tinha. Em determinado momento da vida, a gente começa a desenvolver e isso pode se tornar um empreendedorismo, né? Que aconteceu com você, não é, Leila? Exatamente. Conta pra gente. Quando eu me aposentei, eu parei com tudo e fiquei naquela fase de calmaria. Aí veio a pandemia. Eu entrei numa depressão porque ganhei 2 netos e não podia visitá-los. Eu sou apaixonada, né, pelos meus 5 netos, são maravilhosos. Minhas filhas também, meu marido é meu companheiro, eu digo que é meu melhor fã, meu primeiro e melhor fã. Ele me acompanha em tudo. E foi buscando tentar sair daquele vazio que eu estava, que vendo o YouTube, acabei vendo o crochê como uma forma de eu entrar comigo mesmo. Conexão comigo, sem pensar em nada. O crochê me leva a uma terapia, que não é terapia, mas é terapêutico, né? Porque a cada ponto, você vai imaginando o que você vai criar. Então, sai peças que, às vezes, as pessoas admiram e isso me fortalece. Saber que o meu trabalho está levando alegria, conforto, organização para casa de um cliente, né? E não tem pagamento melhor do que isso. É sabido, né, que o crochê e outras artes manuais, né, desenvolve bastante essa questão da concentração, da atenção plena, né? Sim. E como você falou, às vezes tem um efeito próximo ao de uma terapia, né? Mas falando em terapia, é a especialidade da Pri. Pri, como que fica essa ajuda, né, dos psicólogos nessa questão do autoconhecimento da mãe? E a mãe empreendedora. Como a Lourdes comentou também, essa questão do autoconhecimento, né? Então, é sempre um ponto e vírgula. Então, eu acho que a mulher, aos poucos, né? Assim, eu falo que nasce uma mãe, né? E automaticamente aquela mulher se redescobre, né? Ela vai percebendo quais são os novos limites, até onde ela pode ir. Como a Lourdes também comentou, a rede de apoio é algo muito importante. Inclusive, nasce a culpa, né, Pri? Nasce a culpa, E né? a gente tem que trabalhar na terapia. E aí, essa rede de apoio, a gente percebe que, assim, realmente é um esposo, né? Às vezes tem um familiar, mas nem todas têm. E essa mulher, muitas vezes, ela já trabalha CLT, né? Ela é concursada e ela percebe até onde eu consigo ir nessa minha jornada. No meu caso, eu era concursada, né? Então, eu trabalhei um tempo pela prefeitura e aí eu também consegui me formar, né? Através de bolsa, do PRONI. Então, eu falo, mulheres nunca desistam, né? Em algum momento vocês podem, né, ir além daquilo que vocês imaginavam. E aí eu escolhi entre estar na prefeitura, né, e ter aquela estabilidade e atuar na psicologia. E somente com isso eu trabalhava nos dois e administrava casa, filhos e etc. Então teve um momento que eu olhei e falei, mas até onde eu consigo ir, né? Isso tem me desgastado. Então eu acho que é perceber, né, até onde a gente consegue chegar, né, até onde a gente vai. E essa perda minha, né, para algumas pessoas foi, nossa, mas você vai deixar, né, de ser concursada? E eu falei, não, mas eu vou ganhar um tempo, né, principalmente a minha filha, que era criança, então eu deixei, né, ela comigo, né, mais tempo, eu pude levá-la na escola, então eu me sentia realizada naquele momento, eu falava, nossa, foi uma ótima escolha. Então eu passei a administrar melhor o meu tempo, né, a ter essa questão do autocuidado comigo mesmo, né, de ter os filhos, mas de ter a mim mesma. Então eu falo que a parte da saúde mental é a gente se priorizar. Às vezes são uns 10 minutos em que a gente, né, pega um vídeo do YouTube, faz um alongamento e faz um exercício,
exercício, uma leitura em que você observa e fala, mas se eu não parar e cuidar de mim, como que eu vou cuidar do meu próximo? Então, né, como a Leila comentou, essa questão de você ter um hobby, de você buscar alguma nova, né, situação que possa te engrandecer. Então, você cuida de si para você poder estar bem e cuidar do próximo também. Então, são escolhas, né? Nasce a mãe, mas não necessariamente as escolhas que ela fez até um certo tempo são as melhores para aquele novo momento. Então, ela vai se redescobrindo e conhecendo a si mesma. E é impressionante como alguns temas, alguns pontos se repetem nos 3 episódios que a gente teve até agora, mesmo sem a gente combinar. A Lourdes falou da questão do autocuidado, você retomou agora. Nos outros episódios a gente falou também a importância da mulher se priorizar. Então, é porque acabam sendo sentimentos comuns entre as mulheres, ou dores, né, a serem pensadas aí. E da rede de apoio também. A gente acabou repetindo esse assunto nos 3 episódios, mesmo sem querer, porque são importantes mesmo, né? Essa rede de apoio, seja do esposo ou de outras pessoas e até mesmo das comunidades. Né? Como o Materno Amor Eterno, que acaba sendo uma rede de apoio. Lá você vai pedir indicação de todos os tipos. Alguém tem uma faxineira, uma colaboradora para me indicar. Olha, eu tenho uma ótima, vou passar o contato para você. Então, acaba sendo uma rede de apoio. E sobre a reflexão também, né? Que aqui no e-book Mães das Comunidades, eu trago no final de cada capítulo uma reflexão. Será que eu estou contribuindo com o grupo, com o meu melhor? Será que esse grupo está sendo útil para mim também, em contrapartida? Então, esse videocast tem o objetivo não só de trazer conteúdo de valor, trazer informações para vocês, mas também ajudar vocês com essas reflexões. E nós temos as empreendedoras de diferentes segmentos aqui que trouxeram um pouquinho dos seus produtos. Eu gostaria que vocês mostrassem. A Lourdes, ela é escritora, já tem vários livros publicados, tem um lançamento recente, tem um movimento, inclusive isso de valorização, que é o nosso objetivo aqui do videocast também. Valorização de você, mulher, de você, mãe. Valorização do empreendedorismo materno. Não estamos falando aqui, né, Pri, que o CLT é ruim, que ser estatutário é ruim, de forma alguma. Você tem que ver o que é melhor para você, cada uma com a sua realidade, né? Até porque não adianta falar assim, eu vou sair do CLT porque eu tô aqui na empresa 10 horas por dia. Não acho que sendo empreendedora você vai trabalhar menos. Às vezes a gente trabalha até mais. Eu conheço só uma pessoa que tem disciplina, a Lourdes sabe quem é, que às 6 horas fecha as portas, entre aspas, do negócio e não responde cliente nada depois desse horário. Mas a maioria das mães empreendedoras trabalha dia e noite sem parar, seja respondendo no WhatsApp ou produzindo, né? De alguma forma. Então, a gente está aqui, sim, valorizando o empreendedorismo, se essa for a sua escolha. Sim. E também essa questão de você se valorizar, de você se conhecer. Porque muitas vezes a gente atualmente é uma pérola, mas a gente já foi ostra, não é? Exatamente. Esse primeiro livro aqui, na verdade, não foi o primeiro que eu comecei. Eu comecei com um outro quando eu era ainda professora e coordenadora. Mas esse aqui, após pandemia, realmente eu coloquei aqui muito amor em todas as obras. Mas esse aqui eu falo que todo ser humano é uma joia, uma pérola preciosa de Deus. E aqui eu escrevo para a mulher se encontrar. Então é uma jornada, tanto que desse livro físico nasceu O Despertar da Pérola, que é uma jornada digital. Então aqui realmente reflexões muito poderosas, histórias que você pode se enxergar em uma delas. Porque acredito que em alguns momentos a gente está como ostra. A gente entra lá para a ostra e está tudo bem, porque não tem problema da gente se perder no meio da jornada. O importante é a gente se encontrar depois. Recentemente foi... Deixa eu só fazer meu comentário. Eu faço questão de indicar para vocês, porque eu sou leitora da Lourdes, e ela escreve de um jeito muito gostoso da gente ler. E esses relatos que você faz, as histórias que você conta, relatos de experiência, de casos verídicos, é uma delícia de ler. Tanto gostoso. nesse livro quanto no outro, é muito bom. Esse aqui, né, que é recente, né, que é o Deucidências da Vida, quando Deus orquestra encontros divinos. É um livro mais voltado à espiritualidade. Aqui também tem as pérolas da Deucidência, né, onde eu conto casos reais de pessoas que se aproximaram de mim, e eu acredito que são que é realmente a mão de Deus. Por isso que eu coloco, né, o subtítulo, Quando Deus orquestra encontros divinos.
Eu acredito de todo o meu coração que Deus é o maestro da nossa existência. E esse também... Calma, deixa eu fazer meu comentário também. Eu quero elogiar, você não deixa. Vai. Esse livro eu também tenho, gente. Eu estou lendo ele, confesso que eu não terminei ainda, porque a gente, mãe empreendedora, muitas vezes não consegue sentar e assistir um filme inteiro ou ler um livro inteiro. Mas tanto os livros da Lourdes quanto o meu, eu acho que o objetivo é esse mesmo, né, Lourdes? Não é você ler correndo tudo uma vez, você ler, parar, refletir. E é uma delícia a leitura. Ela traz conhecimento científico também no livro, como a disciplina positiva, a física quântica, não é? Isso. Cada capítulo com uma abordagem diferente das deucidências. Eu adorei quando eu ouvi a Lourdes falando esse termo a primeira vez, porque muitas pessoas falam, que coincidência. Nossa, foi o acaso. Não, gente, não foi o acaso. Aqui todas nós acreditamos em Deus e a gente acredita nas deucidências da vida, que muitas vezes a gente nem percebe e estão acontecendo na nossa vida, né? Isso, o tempo todo. Exatamente. Então, esse também, assim, é uma paixão. E esse, na verdade, me consagrei como escritora. Olha só que interessante. Lá atrás foi a semente. Aqui eu me consagrei, porque aqui eu, inclusive, estou honrando a minha ancestralidade feminina, onde elas não tiveram voz, eram mulheres que sofreram muito, né? Desde a minha bisavó, que foi índia, capturada no mato, até a minha avó, que era da roça, minha mãe também, não tiveram oportunidades de estudar, e muito menos de ler, porque não eram alfabetizadas. Então aqui eu consagro a elas essa minha gratidão de ter vindo a essa existência para realmente dar voz a essas mulheres e para as próximas gerações já não ter mais esse bloqueio e oportunidade para não estudar. E eu vou ter que fazer mais uma confissão. Porque a Lourdes coloca as deucidências, alguns exemplos, né? De deucidências que aconteceram na vida dela. Pessoas que ela conheceu, que mudaram muitas vezes a história. E eu já fui lá, eu fui lendo as deucidências de cada capítulo até chegar na vida dele. Porque é muito gostoso. A gente tem uma curiosidade natural, né? Do ser humano. Sim. E aí é muito gostoso ler essas deucidências que ela colocou ali. Esse aqui, Segredos do Prazer, esse já é coautoria, uma editora de psicologia, onde eu fui convidada por uma amiga minha. E é um livro de exercícios para a mulher na sua sexualidade 40+. Então, tem pouco texto e exercício, que você pode usar o próprio livro como um caderno mesmo de atividades. E eu quero também falar do e-book da Pri. Isso também não estava no script, viu, gente? Não estava no script. Quando ela me convidou para conhecer o livro, que eu falei, nossa, claro, vou conhecer. Gente, é encantador. Porque, às vezes, você acha que empreender é solitário. Em muitos momentos é mesmo. Você ali com o seu negócio, com o seu trabalho, está tudo bem. Mas a gente pode ter apoio das pessoas. Em especial, eu falo das mulheres. Por quê? Esse negócio de mulher ter que competir, gente, risca isso da sua lista. Aqui nós não temos isso. Somos mulheres maduras, profissionais, às vezes com áreas semelhantes, mas é isso que agrega valor. É isso que faz com que a gente cresça e se desenvolva. Então não tem essa, né, no Materno Amor, de aquela lá também é terapeuta. Não tem isso, gente, porque eu falo que todos nós somos filhas e filhos do Criador de todas as coisas. Então, há espaço para todo mundo, a gente soma. Então, quando eu li esse livro, que a Pri faz questionamentos e reflexões sobre onde você está, sobre a sua rede de apoio, aonde faz sentido você estar hoje, para que você realmente receba essas informações, se conecte, porque aqui nós estamos nos conectando com você que está nos assistindo e com as mulheres aqui. Que delícia que é conhecê-las pessoalmente, né? A Pri eu já conhecia pessoalmente, mas a Leila não conhecia. Então, olha só a oportunidade. Você abraça as oportunidades que surgem na sua vida? Esse livro é esse convite para você olhar para você, observar que você não está sozinha e não precisa estar sozinha. A Pri já falou, além de fundadora do Materno Amor Eterno, que é essa rede também, que pode ser uma rede de apoio para você, ela também é sócia da Maris, que também tem o Eu Sou Mãe Empreendedoras. Então, enfim, hoje há muitas possibilidades para você não se sentir sozinha. Então, se você não faz parte de nenhum desses momentos, eu já te convido e também é especial a você adquirir o e-book da Pri e realmente você ir a fundo ali, porque é uma leitura deliciosa, além das cores que eu amo, né? Nossas paletas aqui acabam coincidindo, né? O rosa, o roxo.
Mas é muito legal isso que você falou, porque às vezes a pessoa do mesmo segmento, atua na mesma área, mas cada uma tem o seu jeitinho de lidar, de trabalhar. E às vezes o outro ali, o seu cliente, vai se identificar mais com uma com a outra, e está tudo bem, né? E dessa rede de apoio também, que é super importante. Pri, eu queria aproveitar para falar para você, contar para o pessoal sobre as suas possibilidades de atendimento, porque a gente percebe que não é muito comum termos psicólogos ou demais profissionais que atendem por plano de saúde. Você tem essa facilidade. Eu sou credenciada da Unimed, então lá eu atendo pessoas, né, a partir de 4 anos até idosos, em um determinado estabelecimento, né, precisa realmente pegar a guia de encaminhamento médico e deixar o nome na lista de espera, né? Isso acontece, a demanda realmente é grande, existem N outros psicólogos atendendo também plano, mas a gente acaba, né, não conseguindo abranger todo mundo, mas deixar o nome, em algum momento, né, o atendimento acontece, são só, no meu caso, né, atendimentos presenciais, mas temos outros psicólogos que atendem online também, no caso do plano de saúde. Outros planos de saúde também trabalham com reembolso, então, através da guia, né, através da nota fiscal, a gente consegue pedir esse reembolso, no caso, o cliente, parcial ou total, de acordo com o plano, então existe essa possibilidade. O próprio convênio, né, da Unimed, para alguns casos, também tem a questão do reembolso, mas isso, né, tem que se informar direto com o convênio. Então, a gente sabe que é complicado, eu falo que as pessoas, elas não devem deixar de se cuidar, né? Hoje existem N tipos de atendimento, então, tem a parte da psicologia, tem a parte, né, dos terapeutas, em qualquer que seja o segmento. Então, é importante que a mulher, né, olhe para si também. Eu não consigo ir até um determinado local. Busque um atendimento online, né, que seja de 30 minutos, que seja de 50 minutos, 1 hora, né? Eu falo que a gente precisa dedicar a nós mesmas, né, essa busca, né, desse cuidado todo. Posso só reforçar uma questão aqui, Pri, que não combinaram, mas acaba culminando em alguns assuntos que são em comum, né? Que é a questão, por exemplo, do autocuidado. E a Pri trouxe de uma forma tão genuína a importância da mulher realmente se cuidar. Porque, infelizmente, o Brasil é considerado o país que tem mais pessoas ansiosas. Sim. Assim, você sabe, né, dessa estatística. Desde crianças. Desde crianças. E, infelizmente, de cada 10 mulheres, de acordo com algumas pesquisas, eu acho que a última recente da Organização Mundial da Saúde, 10 mulheres em cada 10, 7 são consideradas ansiosas, com diagnóstico. Certo? Com certeza. Então, assim, só para confirmar, né, os dados da última pesquisa que eu acessei. Então, a importância da gente reforçar que você, mulher e mãe empreendedora, precisa se cuidar, precisa se valorizar, trabalhar a sua autoestima. Não consegue sozinha? Tem vários profissionais, como a Pri falou, ela mesma, que atende tanto convênios quanto particulares, ou outros profissionais. Por quê? Precisa, igual a Pri falou, sobre a questão dos profissionais iguais. Às vezes eu me afino com uma pessoa, às vezes não me afino com aquela pessoa e tá tudo bem. Mas busque alguém que gere em você confiança para que você possa realmente trabalhar em si questões que sozinha você não está conseguindo enxergar. Por isso a importância, não é para louco, gente, porque isso aí a gente já tem que quebrar, hein? Pelo amor de Deus, esse tabu aí, né? Se todo mundo pudesse um dia fazer algum tipo de um trabalho que voltasse para si, trabalhasse o autoconhecimento e ajudasse a quebrar bloqueios, crenças, enfim, traumas, trabalhar traumas, né, que infelizmente tiveram origem lá na sua infância, é extremamente importante. Não fique jogando sujeirinha por debaixo do tapete, não. Porque, infelizmente, uma hora pode vir tudo aí e aí vai causar maior problema. Então, não é para trabalhar só a doença, é para você trabalhar a prevenção. Porque muita gente, às vezes, só quer trabalhar o foco da doença. Não. A gente precisa trabalhar enquanto nós estamos até saudáveis, vamos dizer assim, não é, Pri? É isso mesmo. Não sei o que você pensa em relação a isso. Sim, porque muitas vezes a pessoa, ela busca
um médico, né? E somente um médico. Então eu falo, o medicamento ajuda no controle, mas não necessariamente o deixar de falar a respeito do que te levou àquela situação vai auxiliar. Então eu falo que é o medicamento mais a terapia. Então a pessoa precisa desse conjunto para que ela possa olhar, né, para a situação. Então, como você falou, são traumas, culpas, dificuldades, memórias. Então, aquela mãe já tem toda uma situação que ela viveu. Como que ela vai trabalhar isso com os seus próprios filhos? Então, existe aquela tendência da gente repetir comportamentos. Então, por isso, né, aí vem a terapia. Então, eu, no meu caso, eu atendo, mas eu também faço a minha terapia. E eu fico extremamente feliz quando chega o meu momento, né, de olhar para o meu psicólogo online e falar. Ele fala, e como que você se sente? Eu falo, foi ótimo. Daí a gente fala e comenta, então busquem, né, o auxílio. Né? Caso não seja possível a terapia num primeiro momento, busque uma rede de apoio, uma mulher, né, uma amiga que você possa sentar num determinado momento enquanto suas crianças brincam ou estão na escola e dedique um tempo para conversar a respeito. Eu acho que é sempre importante a gente, né, olhar e, né, pensar nessa questão da ansiedade. A mulher, ela tem essa tendência a se culpar demais, a se exigir demais, então eu tenho que dar conta, e não é isso. Nós temos, né, outras pessoas que podem nos auxiliar, mas a gente também tem que deixar que isso aconteça, né? A mulher, ela tenta abranger demais e a gente tem que saber entregar também, né? E fazer combinados que sejam assertivos para todos. Pode falar. E nessa do tratamento, você ter um hobby te ajuda bastante. Sim. Né? Não só o crochê, mas qualquer pintura, você escrever, fazer artesanato. Isso aí tira você do foco. Né? E acaba melhorando. Sim, distrai, né, a mente. Sim. Faz com que você deixe de observar somente as preocupações. Então, quando você se conecta com uma arte, né, com um crochê, por exemplo, você acaba se distraindo. Isso faz com que você se conecte consigo mesma, se observe mais atentamente. Sim. E eu trouxe uma bandeja aqui porque a Pri gostou muito dela. Eu queria dar de presente. Oba! Olha que linda, gente. Maravilhosa. Que tem a técnica de decopagem, né? E o crochê. Maravilhosa. Com essa alça de couro chiquérrima. Impermeabilizada, né? Então... E eu vou usar uma frase que eu aprendi com a minha amiga Lourdes, tá? Ela fala assim, aceito, mereço e agradeço. E eu queria também dar um mimo pra cada uma. Ai, que coisa linda. Ai, gente, tem a pérola aqui no meio. Olha que coisa maravilhosa. Olha, adivinhou, parece? Pra você. Não é coincidência. Olha que coincidência. Ela também tá de pérola. Eu vi, olha que cheguei, já vi. Maravilhosa. Gratidão, viu, minha querida? Aceito, mereço e agradeço, viu? Maravilhoso. Deus abençoe. Quem ama dá presente. Isso. Por exemplo, eu tenho uma cliente que é uma fofura. Tudo que eu posto, ela comenta, ela gosta. E ela me encomendou um kit higiene. E que ela ia dar de presente para uma moça. Ela pediu 2 potinhos. Mas como eu tinha que fazer um ensaio fotográfico de um kit, eu fiz completo, né? Aí eu falei, olha, tá aqui, veja qual peça você quer. Ela falou, não tem como escolher. Tá tudo lindo. Eu vou ficar com tudo. Eu digo, melhor ainda. Maravilhoso. E a Leila tá com um catálogo de Natal agora, né? Com peças temáticas aí para essa data, mas que podem ser usadas o ano inteiro, né? Tem tanto do home decor como de Natal. Então, entre em contato. Vou pedir pra você soletrar o seu Instagram, porque não é tão fácil assim de achar. Eu vou até falar por que esse nome. Tá. Puluca era o apelido da minha filha caçula. Então, porque ela era pequenininha, era pulga. Pulga não, né? Puluca. Aí ela ficou como Puluca. Aí, quando eu comecei o crochê como um hobby. Aí o bichinho me picou. Aí, por que não empreender, né? Sim. Aí aí eu precisava de um logo. O que eu vou colocar? Tem coisa mais carinhosa do que a palavra Puluca. Com certeza, né? Lindo. Então é a Puluca com 2 L's e K. _ crochê. Uma homenagem muito bonita e afetiva, né? Muito legal. afetiva, né? Porque eu mexo com o baby decor. Então, Puluca é uma coisa assim de
É gracioso. Bem carinhoso. Delicadinho, né? Gracioso. E traz uma coisa também gostosa. Essa minha filha hoje tem 37 anos, tem um filho de 2. Não é mais a minha pulguinha, Tem mas netinho. continua sendo. Agora o netinho, que é a pulguinha. Ele é a cópia dele. Ah, é? É a cópia. Aproveitar e pedir para vocês falarem então as redes sociais de vocês também, meninas. Pode falar, Pri. Pode. É Psico, Pri, Smiley, Fusco. Não tem underline, não tem ponto, não tem nada no meio? Não, é direto. Já o meu é Lourdes Manhane, ponto oficial. É Lourdes, tá? Não é Lourdes, não. É, gente, ela me perdoa, porque eu falo Lourdes, mas é Lourdes. É Eu queria isso. agradecer também aos nossos patrocinadores, Fios de Minas, Cambuí Campinas, Mafra Eventos e Bodega Nordestina. Muito obrigada. Levando aí para o nosso encerramento, eu queria deixar uma frase aqui. Entre laços de relacionamento e linhas, entre alma e rotina, seguimos tecendo o fio da nossa história, nos conhecendo e nos fortalecendo. Pois, quando uma mãe se fortalece, toda uma comunidade se ilumina. Nos outros episódios, eu pedi para as meninas repetirem essa frase comigo. Se for possível, eu gostaria que vocês repetissem também. Pode ser? Pode Vou ser? falar de novo. É assim, ó. Quando uma mãe se fortalece, toda a comunidade se ilumina. Vamos juntas? Quando uma mãe se fortalece, toda uma comunidade se ilumina. Muito obrigada pela presença de vocês, pelo nosso papo. Vem outros episódios por aí futuramente. Quem não assistiu os anteriores, ainda fica o convite para vocês assistirem, acompanharem as nossas redes sociais. E se você é mamãe de Campinas e região, vem com a gente, vem participar dessa nossa comunidade. E se você é empreendedora, venha ser parceira fixa do Materno Amor Eterno. Como a Lourdes falou, nós não temos exclusividade de segmento. Podemos ter mais de uma empreendedora na área do crochê, por exemplo, porque todas aqui podem se fortalecer juntas, tá bom? Sim. E quero pedir ajuda de vocês para a nossa campanha de Natal. Nós estamos realizando uma campanha beneficente para ajudar as crianças da comunidade Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, aqui em Campinas. Estamos solicitando doações de brinquedos novos, material escolar e panetone. Esses itens serão doados no dia 13 de dezembro, é um sábado, a partir das 14 horas, numa festa que faremos para as crianças no salão da igreja. E teremos também a apresentação teatral do Grupo Missão Eco, que já participou de outras ações anteriores nossas e são maravilhosos. Teremos pintura facial. Então, vamos ter um momento bem gostoso para essas crianças nessa época de final de ano. E também vocês podem ajudar através de doação em Pix, para o e-mail lailalu@gmail.com. O Lailalu é com Y no lugar do I, tá bom? Conto com a colaboração de vocês. Obrigada, meninas, foi maravilhoso! Descobrindo novos lugares, o mundo a explorar. Em família.